Aleluias. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz aqui nessa noite por estar na casa do Senhor, podendo adorar e exaltar Ele aqui neste lugar? Aleluias, glória a Deus. Irmãos, hoje para mim é um motivo de porção dobrada, né, que a gente fala por aí, porque durante o mês de março, aprove o Senhor, né, porque eu sempre falo nas igrejas que eu vou, que eu estou lá debaixo da bênção do meu pastor, debaixo da bênção da minha igreja, e principalmente da aprovação de Deus. Por quê? Porque nós só chegamos em algum lugar quando nós temos a aprovação de Deus. Então, aprove o Senhor nós estarmos aqui nessa noite para engrandecer o nome dEle. E por que que eu disse que é porção dobrada? Porque eu estive em muitas igrejas e não pude estar aqui com os irmãos, mas hoje, dia 31, último dia do mês de março, o Senhor permitiu que eu estivesse aqui com os irmãos e mais ainda, que eu pudesse estar trazendo a palavra ao coração dos irmãos. A palavra que eu vou ministrar nesta noite, quando eu estava lendo, eu pedi muito ao Senhor que me desse estratégia e que me desse algo diferente para falar com o coração da sua igreja. E devido, irmãos, a algumas experiências que eu tenho vivido pelas igrejas que eu tenho ido, Deus me deu, Deus colocou algo no meu coração através desta palavra, e eu espero e creio que o Senhor há de falar conosco nesta noite, em nome de Jesus, amém? Livro de 1 Samuel, a partir do capítulo 1. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, eu escolhi um tema para esta minha ministração, e eu confesso para os irmãos que hoje, quando eu estava na minha casa, mais uma vez, estudando e lendo essa palavra, eu pude mais uma vez entender o quanto a Bíblia, ela é rica em seus mistérios, enquanto a Bíblia, ela é rica em seus ensinamentos, porque nós lemos uma palavra uma, duas vezes, e cada vez que nós lemos o Senhor, Ele fala conosco de forma diferente. Eu até brinquei com o nosso irmão Enio, eu já tenho 2 mensagens dentro da mesma palavra, porque a palavra realmente, ela se renova a cada manhã, a cada vez que nós tiramos o nosso tempo para lê-la. Glória a Deus, aleluias. O tema que eu escolhi nesta noite, para este culto, é: melhora o culto, que Deus melhora a resposta. Você crê nisso? Aleluias. Eu quero que, quando eu terminar, eu vou ler somente até o versículo 8. E depois que eu terminar de ler, eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos fazer o acompanhamento de alguns versículos aqui nessa noite. Eu queria pedir ao irmão Enio, ele já deve estar no jeito lá. Quando eu disse melhora o culto, que Deus melhora a resposta, eu estou querendo falar aqui nessa noite sobre oração. Eu estou querendo falar aqui nessa noite sobre como você tem prestado o seu culto a Deus. Porque, irmãos, eu tenho ido em algumas igrejas onde a frieza já tomou conta, onde a tristeza está estampada na cara da igreja, na cara dos irmãos.
E eu louvo a Deus por essa igreja, porque desde quando eu vim para cá, eu tenho sentido grandemente a presença do Senhor aqui neste lugar. E eu tenho visto a mão de Deus sobre as nossas vidas aqui neste lugar. Está vendo ali, irmão? Eu coloquei melhora, ora, o culto, que Deus melhora, ora, a resposta. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: Ora, havia um certo homem de Ramataim Zofim, no monte Efraim, e o seu nome era Eucana, o filho de Jeroão, o filho de Eliú, o filho de Tou, o filho de Zufi, um efrateu, que significa que ele era da tribo de Efraim. E ele tinha 2 esposas. Quantas esposas, igreja? 2 esposas. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. E Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. E esse homem subia de sua cidade anualmente para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, os sacerdotes do Senhor, estavam lá. E quando o tempo de Eucana ofertar chegava, ele dava a Penina, sua esposa, e a todos os filhos e filhas dela porções. Mas para Ana ele dava uma porção digna, pois ele amava Ana. E eu vou repetir, pois ele amava Ana. Mas o Senhor havia fechado o seu ventre. Irmãs, eu quero abrir parêntese aqui, porque quando a Bíblia diz que o Senhor havia fechado o seu ventre, a Bíblia ela está dizendo sobre o próprio Deus. Se você reparar, o Senhor aí está escrito em letra maiúscula. Então a Bíblia vai dizer que o Senhor havia fechado o seu ventre. E como ele assim fazia ano a ano, aí a Bíblia está dizendo sobre Eucana, quando ela subia à casa do Senhor, deste modo, ela a provocava. Por isso ela chorava e não comia. Então disse Eucana, seu marido, a ela: Ana, por que choras tu? E por que não comes? E por que o teu coração está tão entristecido? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Aleluias, glória a Deus. Você pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor aqui neste lugar. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, como eu disse, essa palavra é uma palavra conhecida por todos nós, e eu creio que até um ímpio já ouviu falar sobre a história de Ana. Mas aqui eu não quero somente falar sobre Ana. Eu quero falar sobre uma família que vivia em um conflito. Irmãos, quando eu estava lendo essa palavra, no versículo 2, quando eu li, e ele tinha 2 esposas, algo me chamou a atenção e então eu fui procurar, então eu fui pesquisar. E eu te desafio nessa noite a procurar de Gênesis a Apocalipse, aonde o Senhor disse que o homem poderia ter 2 esposas. Então, penso eu que provavelmente essa família viveria sim um conflito. Por que que eu não achei em nenhuma parte da Bíblia, e se você tem aí, se você consegue me provar, biblicamente falando, Senhor, o próprio Deus determinando isso, eu quero aprender com vocês aqui nesta noite. Porque o Senhor me fez ir ao livro de Gênesis, quando o Senhor, irmã Eunice, ele decide criar o homem à sua imagem e semelhança. Depois disso, o Senhor, vendo que o homem precisaria de uma auxiliadora, então o Senhor, ele tira da costela de Adão,
ele tira apenas uma costela de Adão. Se o Senhor ali tivesse percebido que o homem precisaria ter 2 esposas, então o Senhor não tiraria 2 costelas. Ele não tiraria uma costela, ele tiraria 2 costelas. Mas aí o homem pecou, o homem caiu e Deus decidiu destruir tudo em água. Então, quando Noé começa a construir a arca, e é lindo saber disso, Noé entra na arca com seus 3 irmãos, as suas esposas e os seus filhos, ou seja, uma família. Irmãos, então a Bíblia ela vai dizer que essa família vai passar por um conflito. E a Bíblia, a partir do versículo 1 até o versículo 7, ela vai narrar esse conflito, não como um dia, não como uma história que aconteceu, irmão Sandro, mas uma história que aconteceu por muitos e muitos anos. Essa família, ela viveu em conflito por muitos e muitos anos, porque a Bíblia vai dizer que o Senhor havia cerrado a madre de Ana. Algumas pessoas têm por entendimento que Ana era estéril, mas eu lendo a Bíblia eu consigo perceber que na verdade o Senhor, o próprio Deus, havia determinado um tempo na vida de Ana. E quantas vezes o Senhor não faz isso nas nossas vidas? O Senhor parece que determina que nós não vamos viver algumas glórias, que nós não vamos viver, irmã Eunice, nós não vamos contar alguns testemunhos. E muitas vezes nós não conseguimos entender que é o tempo do Senhor. Como aquela mulher do fluxo de sangue, que padeceu ali com a sua enfermidade por 12 anos. E aquela mulher, irmão, eu quero te dizer que ela não sofria somente porque ela tinha uma enfermidade, uma doença, não. Aquela mulher, ela sofria muitas outras coisas, que é a depressão, talvez a opressão, a amargura de alma. Por quê? Porque ela não tinha mais ninguém por ela. Ela era uma mulher considerada impura, e tudo que ela tocasse também era considerado impuro. Mas ela viveu reclusa por 12 anos. Mas quando ela ouve falar de Jesus, e aprove o Senhor, nós conhecermos Ele há muitos anos, eu posso dizer que eu conheço ao Senhor praticamente desde quando eu nasci. Tem as irmãs aqui, quando eu cheguei no culto, eu comecei a ver as irmãzinhas de cabeça branca. Desde a minha infância, eu sei que essas irmãs estão aqui servindo ao Senhor, e glórias ao nome de Jesus por isso. E então, irmãs, a Bíblia vai dizer que essa família vivia um conflito. A Bíblia diz que Penina tinha filhos, mas Ana, porém, não tinha filhos, porque o Senhor havia determinado isso para ela. Então aprenda comigo nesta noite: Ana não era estéril, Ana não podia ter filhos. Ana estava vivendo um tempo que o próprio Deus havia determinado que ela vivesse. Porém, o que Ana não entendia é que Penina tinha filhos, porém ela tinha o amor de Eucana, mas isso não era suficiente para ela. Então, toda vez que Eucana juntava com sua família, subia para o monte para orar, porque a Bíblia diz que anualmente ele fazia isso, o conflito ia no caminho. Quantas vezes algum irmão ou irmã não estava se arrumando para vir para a igreja, e algum parente falou: lá vai ela, lá vai ele, não sei para que está indo, porque eu não vejo solução, eu não vejo mudança. Porque parente, irmão, é um negócio difícil. Eles são os primeiros a desacreditar nas promessas de Deus para nossas vidas. Aleluias.
Hoje em dia, irmãos, quando Deus faz uma obra na vida de alguém, como Deus fez na minha vida, eu creio que por aí ainda tem pessoas que olham para mim e dizem, será que é crente mesmo? Será que serve a Deus? Porque muitas pessoas querem as bênçãos, mas esquecem o dono da bênção. Esquece que Jesus ainda salva, esquece que Ele cura, esquece que Ele liberta. Mas eu creio que nessa igreja nós servimos a um Deus e nós acreditamos naquilo que Deus faz nas nossas vidas. E a Bíblia vai dizer então que o conflito começa no caminho, porque Penina irritava Ana excessivamente. Irmãos, homens, maridos que estão aqui nesta noite, hão de concordar comigo. Mulher, quando quer fazer raiva, faz, não faz, irmão Daniel? Aleluias. Mulher, quando quer irritar, irrita. E quando quer irritar uma outra, irrita mais ainda. Parece, irmãos, que o Senhor até deu para nós esse dom, irmã Eni, de irritar. Porque quando a gente quer provocar, irmãos, eu lembro, eu e a Daiane, quando nós éramos crianças, irmãos, o que uma podia fazer para irritar, para brigar com a outra, a gente fazia. Isso é da nossa natureza. Aleluias. Glória a Deus por isso. Então eu imagino que Ana, no caminho do seu culto, porque eles estavam indo ao culto, eles estavam indo prestar um culto a Deus. E Penina ia irritando Ana. Talvez ela dizia, eu posso até ter mais filhos e você não. Talvez ela olhava para Ana e dizia, você é estéril, vai embora. Você não pode ter filhos, porque nem Penina imaginava que era o próprio Deus que estava decretando algo para a vida de Ana. Irmãos, em algumas coisas que nós vivemos, é o próprio Deus decretando para as nossas vidas. Só que aí o que a gente faz? A gente pega as nossas lamentações, a gente pega as nossas tristezas, a gente pega as nossas aflições, e aí nós até viemos para o culto, mas quando chega aqui nós fazemos como Ana, vai para o culto, mas não participa, tem dificuldade de glorificar, tem dificuldade de adorar, tem dificuldade, irmãos, até quando ajoelha, quando chega para fazer uma oração. Se você perguntar para alguém que está com seu coração aflito, que está triste, muitas das vezes, nós queremos colocar as nossas aflições acima das nossas devoções. Muitas das vezes, e isso eu prego o que eu vivo, o que já aconteceu comigo, o que eu faço, nós ajoelhamos e nós nem sabemos o que nós queremos pedir para Deus. Nós fazemos uma oração sem propósito. Ana, ela ia para o culto, mas ela não participava do culto. E eu vou te dizer por que ela não participava. É porque ela não tinha a porção que ela desejava. Ela não tinha a porção que ela queria. Mas a Bíblia diz que Eucana dá para ela a melhor porção. Irmãos, além de Eucana amar Ana, ele fazia questão de entregar para ela a sua melhor porção. E você sabe que porção que é essa? Era um cordeiro. O ofertante, ele saía de casa com o cordeiro, chegava diante do altar, diante do sacerdote, colocava aquele cordeiro lá, irmã Eunice, e o Senhor, ele consumia aquele cordeiro. Só que era especial de Deus o sangue e a gordura. O Senhor, ele não consumia tudo. E então o que sobrava ali, o peito e o ombro, o Senhor devolvia para o viajante e falava com ele, vai e come com a sua família. Irmãos, quando eu li isso, eu entendi que o Senhor, ele não faz nada sozinho, ele não recebe nada sozinho. Quando nós fazemos por ele, ele também faz por nós. E então o Senhor estava dizendo,
toma meu filho, você entregou para mim, mas eu estou te dando um pedaço, vai, come com a sua família na minha presença. E então o viajante voltava para casa e comia ali aquela porção, aquele pedaço que o próprio Senhor devolvia, que o próprio Senhor entregava, dizendo, vai, participa com a sua família. Só que a Bíblia diz que Ana só chorava, que Ana não queria comer, que Ana não queria beber. Eucana dava para ela a sua melhor porção, mas Ana só murmurava, Ana só chorava, Ana só ficava com amargura dentro da sua alma, dentro do seu peito. Quando eu digo melhor o culto que Deus melhora a resposta, é porque, irmão, quando nós viemos para um culto como este, o nosso propósito tem que ser a nossa adoração. Não pode ser dependente apenas de bênçãos. Nós precisamos adorar a Ele se Ele fizer, mas nós precisamos também adorar a Ele se Ele não fizer. Porque um alto preço já foi pago por mim, por Ele, né? Por mim e por você. Nós estamos aqui nessa noite porque alguém sofreu, porque alguém sangrou, porque alguém passou as suas piores dores que talvez um ser humano não conseguiria sentir, mas o Senhor estava lá, aguentando até o último minuto. Ana então vai para o culto com a sua família. Talvez ela chegava no culto irada, irritada, porque Penina já vinha provocando, irritando. Só que aí a Bíblia vai dizer que então Eucana, como sacerdote da casa, do lar, eu acho que ele leu aquela palavra, conjecturando aqui, que a mulher deve ser submissa ao seu marido. E aí então ele decide tomar uma providência e ele tem uma atitude. E ele vai e ele diz a Ana: por que choras tu? E por que não comes? E por que o teu coração está tão entristecido? Se fosse o meu esposo, ele ia dizer: mulher, para de palhaçada, vai arrumar, vai para a igreja, vai orar, vai adorar. Eucana ainda foi bonzinho, porque ele só disse: por que não comes? Por que choras tanto? E por que está entristecido o seu coração? Irmãos, muitas das vezes nós queremos tanto receber algo de Deus, que nós esquecemos o que o Senhor já fez por nós até aqui. Nós queremos indagar a Deus porque nós queremos receber algo, mas nós esquecemos que nós temos coisas que um dia nós oramos e Ele nos deu. Ana chorava, não comia, porque não tinha porção que ela desejava. Ela tinha a melhor porção recebida, mas para ela não era o suficiente. Por quê? Porque ela queria ter filhos. Mas ela ainda ali naquele momento não entendia que era propósito de Deus. Então quando Eucana decide indagar Ana, a Bíblia vai dizer, irmã Eunice, que então ela se levanta, bebe e come. Sabe o que eu imagino, irmãos? Que quando Ana se levanta, bebe e come, ela está dizendo: eu vou começar a participar das coisas que o Senhor tem para mim. Eu vou começar a participar das coisas que o Senhor me deu. E então a Bíblia vai dizer que ela, depois de comer e beber, ela sobe para o monte para orar, mas aí ela vai sozinha. Quem sabe ela não sai escondida, por quê? Porque ela decidiu que o culto dela naquele momento ia ser diferente. Ana então sobe para orar, e aí ela sobe diferente. Ela sobe decidida a participar do culto.
Irmãos, quando nós entramos para o culto, nosso coração, como eu disse, precisa estar voltado à adoração. Porque culto, irmãos, não é nós fazermos tudo sozinho. Culto é nós fazermos para Ele, porque Ele faz para nós. Quem é o irmão que nunca entrou com uma dor de cabeça no culto terrível? Mas aí, a irmã Ângela veio aqui, cantou um hino, e você entrou na ministração junto com ela, e o Senhor falou com você. E quando o culto terminou, cadê a dor de cabeça? O Senhor te curou e você nem viu. Você chegou caído, prostrado, desanimado. Mas aí, a irmã Marileia veio aqui ler um versículo. O Senhor falou com você, você glorificou, você adorou. E aí talvez alguém que sabe da sua luta, olha para você e diz: como é hipócrita, como consegue adorar o Senhor assim, como consegue glorificar o Senhor desse jeito, como que consegue pular na presença do Senhor. O filho está nas drogas, o marido não é liberto, e eu posso dizer que eu tenho buscado a libertação do meu pai. Como é o meu sonho, irmãos, poder ver o meu pai participar das coisas do Senhor. Muito meu coração se entristece ver o meu pai nos vícios, porque, pasmem os irmãos, o meu pai, ele conhece a Bíblia de trás para frente e de frente para trás. Eu creio que o Senhor ainda há de fazer uma grande obra, e que um dia eu possa realizar o meu sonho, como um dia foi o sonho deles, de poder me ver no altar, falando das boas novas do Senhor. E então, irmãos, Ana decide ir para o culto diferente, decide ir para o culto sozinha, porque ali ela determinou no seu coração que o culto dela não ia ser mais frio, que o culto dela não ia ser mais vazio, que o culto dela não ia ser mais triste. E eu provo para você como que o culto de Ana foi diferente, aleluias. Então Ana sobe, a Bíblia ela não vai dizer, e eu fiz um estudo, até então neste momento não se fala em oração de joelhos, mas eu imagino que Ana chega no templo, dobra os seus joelhos, e ali ela faz a sua oração. Irmão, só que a Bíblia diz que Ana somente movia os seus lábios. Só que eu imagino que a oração de Ana, irmã Luciana, ela foi tão fervorosa, que a Bíblia vai dizer que Eli olha para Ana e pensa que ela está embriagada. Quem não leu aqui, ou quem não sabe, que na descida do Espírito Santo, em Atos 2, a Bíblia vai dizer que quando o povo estava sendo cheio, quem via pensava que o povo estava embriagado, pensava que o povo estava cheio de vinho. É por isso que Eli olha para Ana e diz: aparta-te de ti o seu vinho. Eli não entendia que na sua oração fervorosa, o Senhor estava enchendo Ana com o seu espírito, o Senhor estava enchendo Ana com a sua graça. E eu te provo, a Bíblia diz que quando Ana volta para casa, o seu semblante não é mais triste, aleluias. A Bíblia ela não diz que Ana volta grávida, não, irmão Sandro. A Bíblia diz que o seu semblante, ou algumas versões vai dizer que não há mais tristeza no seu semblante. Ela não está mais amargurada. Ela volta alegre porque ali ela conseguiu sentir a presença do Senhor. Porque ali a sua oração, ela foi tão fervorosa que o Senhor falou: vou descer e vou atender ao pedido de Ana. Aleluias. É por isso que eu disse, melhora o culto, que Deus melhora a resposta. Irmãos, a nossa oração, ela precisa ser mais de busca. Nós precisamos ter um propósito na nossa oração.
Ana, quando ela decidiu então fazer a sua oração e falar: Senhor, se o Senhor me der, não vai ser meu, eu vou te entregar, vai ser seu. Aleluias. A Bíblia fala, irmãos, que nós pedimos mal, que nós não recebemos porque nós pedimos mal. A nossa oração, ela precisa ser uma oração com propósito, Eliane. Nós precisamos buscar ao Senhor com propósito. Aleluias. E então, a Bíblia vai dizer que o Senhor concede a petição de Ana. Aleluias. Irmãos, você tem noção do que é o poder da oração? Mas não é oração hipócrita, só pedindo, pedindo, pedindo. É uma oração declarando para o Senhor as nossas limitações. É uma oração também em agradecimento por tudo que Ele já fez por nós. Irmão, só de nós estarmos aqui, a nossa oração já tem que ser fervorosa. Naquele momento, Ana tira a sua aflição, joga a sua aflição de lado e decide: eu vou adorar. Eu vou adorar como eu nunca adorei. Eu vou orar como eu nunca orei. Eu vou buscar como eu nunca orei. Irmãos, você sabe por que a nossa congregação tem vivido cultos avivados? É porque nós estamos fervorosos. É porque nós estamos prestando para Ele a nossa adoração. E a nossa melhor adoração. Porque, irmãos, eu fui numa igreja. Eu saí de lá com meu coração entristecido. Era uma igreja que talvez se o céu se abrisse ali, os irmãos iam olhar e iam falar: ó, o céu se abriu. Não se tinha mais a alegria do Espírito Santo. Não se tinha mais oração fervorosa. Eu podia ministrar ali qualquer palavra, eu podia cantar qualquer louvor, que para os irmãos era como se não fossem nada. É porque o culto, irmão, ele não depende de quem está aqui no altar, não. O culto, ele depende de você que está aí sentado. Porque é gostoso demais quando nós estamos cantando, quando nós estamos ministrando e nós sentimos que os irmãos estão sentindo aquilo que o Senhor está falando. Isso é maravilhoso. Porque a palavra, ela tem que nos confrontar. E glória a Deus pela nossa igreja. Glória a Deus porque nós somos fervorosos. Glória a Deus porque nós somos cheios do Espírito Santo. Assim como Ana foi cheia naquele dia, o Senhor, Ele tem enchido esta casa. O Senhor, Ele tem enchido essa igreja. O Senhor, Ele tem enchido os nossos corações, porque culto não termina no culto. Culto a gente pega ele e leva para casa. Nunca chegue na sua casa e fala que o culto foi ruim, porque você pode contaminar alguém que não é crente. Você pode contaminar alguém que está afastado. Talvez você não estava no seu bom dia de cultuar ao Senhor, e eu entendo. Tem dia que é difícil mesmo, e o Senhor também entende. Mas quando você chegar na sua casa, sempre diga: o culto hoje foi maravilhoso, porque Jesus derramou o seu poder. Aleluias. E então a Bíblia vai dizer que o Senhor concede o desejo de Ana e dá para ela um filho, uma promessa. Porque Samuel era promessa de Deus para Ana. E é isso que Ana não entendia. O meu esposo disse que quando ele quis comprar um carro, ele só queria comprar um carro, ele orava e falava, e ele estava falando isso comigo hoje.
porque ele me perguntou o que eu ia pregar, e eu comentei mais ou menos com ele, e ele falou assim: é tão verdade que quando nós aprendemos a orar, a mudar a nossa oração e colocar propósito, o Senhor, Ele ouve e entrega, porque está vendo esse carro aí? Eu orava pedindo a Deus um carro, eu falava: Deus, eu quero um carro, Deus, eu quero um carro, me dá um carro. Até que teve um dia que alguém entregou para ele que ele precisava mudar a oração, mas ele não sabia em qual área. Mas ele disse que um determinado dia ele estava de joelhos na igreja, ele foi ministrar a palavra, e quando terminou, o irmão falou para ele: ô irmão, o irmão que mexe com o departamento aqui da igreja de finanças não veio ao culto, e só entrou 1,50 de oferta, é o que eu tenho para dar para o irmão hoje. E ele falou, irmão, que aquele valor não dava nem para passagem. Então ele teve que ir embora a pé. E ele disse que andou. E aí ele falou que no caminho ele disse: Senhor, se o Senhor me der um carro, vai ser para fazer a tua obra, Jesus. Eu preciso fazer a tua obra, mas eu estou limitado. Porque quantas igrejas carentes o Senhor não tem me levado. E eu não tenho condições, meu Pai, de estar indo. E ele falou: quando o Senhor me der um carro, vai ser para fazer a obra do Senhor. E ele me leva e me busca, irmãos. Ele está indo em outra igreja, mas sempre que ele pode, ele usa o carro para me levar, para me buscar, para fazer a obra do Senhor. Então, quando Ana entendeu que ela precisava mudar o comportamento dela no culto e a oração, o Senhor decidiu atender Ana. E aí a Bíblia vai dizer que nasce então um menino, e esse menino recebe o nome de Samuel. Você sabe o que significa Samuel? Significa Deus ouve, aleluias, ou Deus ouviu. Aquele menino era promessa para a vida de Ana. Você sabe por que ainda o Senhor não atendeu a sua petição? É porque nós precisamos mudar o nosso propósito de oração. É porque nós precisamos mudar o nosso propósito, não, irmãos. É porque nós precisamos colocar propósitos na nossa oração. E quando o que é colocar propósito? É incluir o Senhor em tudo quanto nós formos fazer. Eu quero que o Senhor abra uma porta. Senhor, eu quero que o Senhor abra essa porta. Mas se o Senhor não for comigo, então deixa ela fechada, porque eu quero continuar servindo ao Senhor. Aleluia. O Senhor atendeu a oração de Ana. E o Senhor quer atender a sua oração aqui nesta noite. Coloque sobre os seus pés, em nome de Jesus.